E aí, pessoal, hoje a gente vai ver a regra de 3. A regra de 3 composta. Porque a regra de 3 simples a gente já viu. Olha o cardzinho aqui. Tá? A regra de 3 composta vai funcionar como a simples, só que em vez de duas grandezas, a gente vai ter mais de duas. Então eu vou fazer alguns exemplos agora para a gente ver como é que funciona. O importante é sempre ter aquela noção de que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos ver dois exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai fazer, está escrito aqui embaixo. Eu tenho ali quilos de ração, 600 quilos, que alimentam 20 vacas durante 30 dias. Então eu tenho 3 grandezas, por isso que é uma regra de 3 composta. O que vai acontecer se eu tiver 800 quilos para alimentar 25 vacas? Quanto tempo vai durar essa ração? Não sei. Então aqui eu vou colocar uma variável. Deixar ali o nosso bom e velho amigo X. Agora vem a parte importante. Eu não posso analisar tudo de uma vez só. Eu vou fazer de duas em duas. A que tem a variável, eu sempre vou considerar. Então eu vou iniciar com os dias e os quilos de ração. Eu vou analisar essas duas. Desconsideram as vacas. Tá? Então é como se fosse uma regra de 3 simples. Só essas duas eu vou analisar por enquanto. Se eu tenho mais ração, obviamente vai durar mais tempo, mais dias. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Eu vou indicar isso usando duas flechinhas na mesma direção. No caso aqui, eu vou colocar as duas para cima. Mais ração, mais dias. Feito isso, eu vou analisar agora o que ficou faltando, no caso, as vacas. Eu vou desconsiderar a ração. Eu vou analisar só essas duas grandezas. Se eu preciso alimentar mais vacas, obviamente, a ração vai durar menos tempo. Mais vacas, menos tempo. É como se eu tivesse uma quantidade idêntica de ração. Eu estou desconsiderando aqui essa informação. Então, se eu tenho uma quantidade de ração, se eu tenho mais vacas para ser alimentadas, essas vacas vão ser alimentadas por menos tempo, por menos dias. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Como eu já tenho aqui uma flechinha para cima, e essa aqui inversa, ela tem que estar ao contrário, essa aqui vai ter que ficar virada para baixo. Agora, a gente monta o nosso cálculo. Eu sempre vou iniciar pela que tiver a variável. Então, no caso aqui, 30 está para x, assim como, e agora eu vou acrescentar as outras duas. Observem aqui que para ficar mais fácil, eu posso eliminar esses zeros. Não preciso trabalhar com 600 e 800, pode ser só os 6 e o 8. Tá? Bom, eu coloquei o 30, está para x, a flechinha para cima. Então, como essa flechinha também está para cima, eu vou manter a ordem que eu tenho aqui. 6 e 8. E aí eu preciso multiplicar pela outra informação. Só que essa outra informação é inversa. Então aqui eu vou virar ao contrário. Eu tenho 20 em cima e o 25 embaixo. Quando eu escrever, eu vou passar o 25 para cima e o 20 para baixo. E agora é só multiplicar. Então, 30 está para x, assim como 6 vezes 25, 150. 8 vezes 20, 160. Olha só, posso cancelar o zero de novo. Continuando, regra de 3. Ó. De cima de um lado com de baixo do outro. Então, 15 vezes x, 15x. 30 vezes 16, 480. E aí é só terminar. 15 vezes x, então está multiplicando. O contrário de multiplicar é dividir. Então, x vai ser igual a 480 dividido por 15. Efetuando a divisão, x é 32. Tá, mas 32 o quê? 32 dias. Ó, olha aqui onde é que estava a variável. Isso significa que se eu tiver que alimentar 25 vacas com 800 kg de ração, essa comida vai ser suficiente para
32 dias. Fácil. Vamos ver outro exemplo? Bom, nesse outro aqui, a gente tem torneiras, 3 torneiras, que despejam 5.000 litros em 5 horas. E aí a pergunta é a seguinte: se eu tiver 6 torneiras e quiser despejar 6.000 litros, quantas horas vai levar? Vamos montar. Primeira coisa, vamos estabelecer as relações. Vamos analisar torneiras e horas. Desconsidera os litros. Se eu tenho mais torneiras, eu vou levar menos tempo. Mais torneiras significam que leva menos tempo para encher o reservatório. Então, mais torneiras, menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais, flechinhas invertidas. Agora vamos analisar os litros e as horas. Se eu quero colocar mais água no reservatório, eu vou levar mais tempo. Mais água, mais tempo. Então as duas são diretamente proporcionais. Apesar de eu estar falando mais, eu preciso manter o que eu já fiz. Como essa flechinha está apontando para baixo e essa aqui tem que ser igual, essa aqui também tem que estar virada para baixo. Prontinho. Só montar o nosso cálculo. Para facilitar, ó, eu posso cancelar esses zeros. Vou trabalhar com números menores. Agora vamos resolver. Começo pela que tem a variável. 5 está para x, assim como. Olha as torneiras. Flechinha invertida. Então eu não vou colocar o 3 e o 6. Eu vou colocar o 6 e o 3. Inverteu. Os litros não. A flechinha está na mesma posição. Então eu mantenho 5 e 6. Essa aqui tem uma vantagem, gente. Ó, eu estou multiplicando por 6 e depois dividindo por 6. Não preciso fazer isso, eu posso cancelar. Vou ganhar tempo aqui. Então eu vou ficar com 5 está para x, assim como 5 está para 3. A resposta aqui já é óbvia, mas vamos fazer o passo a passo. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, 15. Continuando, se o 5 está multiplicando, o contrário vai ser dividir. Então, x igual a 15 dividido por 5. X é igual a 3. 3 o quê? 3 horas. Olha aqui onde está a variável. Ou seja, para colocar 6.000 litros de água, 6 torneiras vão levar 3 horas. Tranquilo de fazer. É só manter a calma. Certo? Não é difícil, gente. Mas vocês têm que prestar muita atenção quando fazem a análise. Se uma coisa cresce e a outra cresce, elas são diretamente proporcionais e as flechinhas têm que ficar na mesma direção, ou para cima ou para baixo. Isso é indiferente. Agora, se uma coisa cresce e a outra decresce, elas são inversamente proporcionais. Eu preciso ter flechinhas em posições invertidas. Depois, é só calcular. E essa é a parte fácil. Beleza? Deixa o likezinho aqui, ó. E até a próxima.